Pessoal, boa noite, bem-vindos, pessoal de casa que está nos acompanhando, que irá nos acompanhar durante a semana nas nossas redes sociais. Estamos retornando com a presença de público a partir de hoje, todas as segundas-feiras agora, respeitando-se as normas da vigilância sanitária, com 20 pessoas aqui, de acordo com a nossa capacidade. Então, vamos falar um pouquinho de doutrina espírita. Essa doutrina consoladora que vem nos dar, principalmente nos momentos de crise, que há mais de um ano nós estamos passando. Uma crise sanitária, mas também com consequências morais. Estamos aprendendo muita coisa com esta pandemia que está chegando. Isso é importante. Como nós sabemos que não existe acaso, tudo tem uma razão de ser, não é verdade? Então a gente está trazendo esse alento. E a doutrina espírita, nada mais, nada menos, tem essa capacidade de trazer energias boas, colocarmos otimismo nas pessoas, aceitação daquilo que não pode ser mudado e seguir em frente. Esse é o nosso objetivo. Então estamos aqui hoje falar um pouquinho sobre autoestima na visão espírita. Muitos perguntam, o que tem a ver espiritismo com autoestima? Como assim? Vamos então retornarmos ao primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar, nos amarmos primeiro. E para nós nos amarmos, nós precisamos nos aceitar como nós somos. E essa aceitação exatamente é o que vai dar uma baixa, uma boa ou uma exacerbada autoestima. E vamos falar o que isso influi na nossa vida e como influi nessa nossa caminhada evolutiva. E nessa trajetória nossa de espíritos, nós podemos trazer, pela nossa bagagem espiritual, que vamos falar daqui a pouco, reminiscências do passado, de outras existências, que nos trazem situações de não aceitação nesta existência, trazendo esse desconforto de nós nos sentirmos inferiores às pessoas, de não nos valorizarmos. Isso é muito, muito sério para que a gente possa vivermos bem, aproveitar o máximo possível a presente encarnação. Então, trazemos derrotas, fraquezas, que vêm conosco, que ainda não superamos, que reencarnamos exatamente para superá-las, essas fraquezas e essas derrotas. E esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos estar sempre confrontando com situações na nossa vivência aqui, que vão nos permitir avaliar, superar e avançar. Muitos não conseguem, estacionam, se mergulham em si mesmos, se fechando, não aproveitando a oportunidade que nós temos. Agora, a função do espírito, do ser espírita, é evoluir. Todos nós estamos em evolução. Podemos ver na nossa presente encarnação de quanta coisa nós já conseguimos superar. Desde que estamos aqui, desde que conhecemos a doutrina espírita, mostrando que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós construímos o nosso futuro, que não existe acaso, que temos a liberdade de escolha, que existe, após a escolha, uma lei que regula as consequências das nossas escolhas e a reencarnação, que é o ápice da justiça divina. Feito isso, a gente vai levando em frente, procurando superar essas dificuldades. Esse é o nosso objetivo. Dificuldades, pergunta, é lógico, porque moramos ainda num mundo de provas e expiações. Os espíritos, nós espíritos aqui habitamos, ainda somos muito imperfeitos. Ainda temos uma maldade latente dentro de nós, que nós lutando para conseguir. Somos levados às vezes ao ódio, à raiva, a rancores, guardamos, armazenamos vingança às vezes. Quer dizer, existe estado latente dentro de nós. E o que a gente tem que fazer é nessa caminhada, exatamente, tirando essa latência que está dentro de nós, eliminando. Porque às vezes fala, sou bonzinho, bonzinho até que me pise no calo.
Pisou no calo, surge não aquela pessoa que você convive, mas um verdadeiro monstro, bravo, transtornado. Quantos de nós já não passou por isso em certas situações, já passamos por isso? Então é isso que a gente tem que começar. A doutrina vai dando o seu lado científico, o seu lado filosófico e o seu lado moral vai nos trazendo, aparando estas arestas. Então, o que seria, nós podemos dizer, o conceito de autoestima? É a aceitação que nós devemos ter de nós mesmos. Palavra certa, aceitação. É a primeira coisa que nós temos que ter. Como somos, por que estamos aqui? Ou ainda, é um conjunto de crenças que nós alimentamos na nossa vida em relação a nós mesmos. Porque muitas coisas nós olhamos mais do que as pessoas pensam de nós do que na realidade o que nós pensamos. Nós vivemos em função de pessoas. Isso não é legal. Nós temos que, eu vou vestir uma roupa que eu goste, que me sinta bem. Não que tem que ser algo que uma pessoa fala, está muito feia, ser feia, ser bonito, tem que seguir a moda. Não, cada um é cada um. Vamos aceitar. Como eu me aceito, eu tenho que aprender também a aceitar as pessoas como elas são. Isso é o que vai dar a tônica do bem viver. Então, gente, essa percepção de nós mesmos pode ser negativa ou positiva. Então, o que é bagagem espiritual? Olha, fomos criados simples e ignorantes e iniciamos a nossa caminhada a partir do momento que adentramos o reino nominal. Até então, éramos princípio inteligente, que vivemos no mineral, no vegetal, no animal e chegamos ao nominal. Chegando no reino nominal, desabrocha-se em nós, é colocada em nós a inteligência e começamos a capacidade de fazer escolhas e começamos a nossa caminhada, ainda presos aos instintos básicos, mas começando na evolução de milhares de anos até chegarmos hoje aqui. Então essa caminhada, essa bagagem, todas as nossas vivências, tudo que acontece conosco, está gravado dentro do nosso inconsciente, do nosso perispírito, podemos dizer. Está gravado. Então, tudo de bom e de ruim que nós fizemos nessa caminhada está arquivado. E precisa ser reequilibrado. Aquilo que fizemos de mal, não somos condenados ao sofrimento eterno e voltamos, então, em novas existências para seguir adiante. Muitas pessoas acham assim, mas isso é repetitivo. Não, não é repetitivo, a gente tem que falar, sempre que possível, porque normalmente, como estamos falando praticamente para o mundo, que tem acesso às redes sociais, tem muitos não espíritas também, tem muitos que estão chegando agora na doutrina espírita, que precisam saber, que estão angustiados com o inferno, achando que as penas são eternas, que não, que desmistificamos. Então, essa bagagem vem, nós voltamos com o objetivo que é de, num novo corpo, convivendo com mesmos espíritos, às vezes em outros corpos, também em outras situações afetivas, quem foi pai volta como filho, o marido volta como mulher, essa salada boa que precisa ter, que nós possamos vivenciar em todos os tipos de corpos, para que nós possamos realmente valorizar a vida, que é uma só. As existências são muitas, mas a vida é uma só. Somos imortais. Começamos do átomo simples e vamos até o arcanjo. Então, essa é a beleza da vida. Então, aí está o otimismo que a gente tem que passar e nós vivenciarmos esse otimismo também. Então, bagagem, todos, indistintamente, quando renascemos, trazemos conosco as reminiscências do passado. É natural. Como que a gente vai captar essas reminiscências? Pelas nossas gostos, afinidades, essa afinidade, sintonia, aquilo que nos puxa. Então, na primeira infância, estão adormecidos ainda, com um pouquinho, alguma coisa já tem. O bebezinho já tem alguma coisa que vem de outras.
Então, como a reencarnação termina-se no 7º ano, segundo André Luiz, nesse período de 0 ao 7º ano, é o período de moldagem, que os pais moldam o caráter dos filhos, começam a moldagem do caráter dos filhos, eliminando orgulho, colocando autoridade, respeito, exemplos, fundamental, exemplos. A melhor educação que um pai e uma mãe dá para os seus filhos é exemplificando. Isso é fundamental. E a criança vai crescendo. Quando chega na puberdade, com a mudança do corpo, os hormônios desabrochando, nós temos uma glândula epífise ou pineal, que está no centro do cérebro, lá dentro, na altura do nariz seguindo, lá no meio do cérebro. Ela desabrocha. Quando desabrocha a pineal, as reminiscências do nosso passado vão se abrindo. Por isso a dificuldade do adolescente de se situar. É aí que se vão desabrochar os vícios que estão adormecidos de outras existências, as qualidades também, as desventuras, e entra também trazendo essa amargura que muitos jovens se suicidam, às vezes. Por quê? Porque não aceitam aquela situação e ainda falta aquele apoio, muitas vezes familiar, que leva o sustentáculo espiritual daquele jovem. Acontece. Então, feito isso, a partir da adolescência, já os pais também entendendo que os nossos filhos não são nossos, são espíritos, sob a nossa guarda, que precisamos orientá-los, ensinando-lhes desde pequenininho a liberdade de escolha, o livre-arbítrio e as consequências das escolhas, mostrando sempre autoridade, não autoritarismo, autoridade. Porque a autoridade dos pais vai dar a segurança que o filho precisa. Não é ser amiguinho de farra, de tudo dos filhos, não. Tem que ter o princípio da autoridade, é fundamental para o futuro daquela criança. Então, aqueles que vieram, então, que vivenciaram em outras existências, situações difíceis, traumatizantes, às vezes tivemos morte terríveis, fomos trucidados, às vezes suicidamos, tem N tipos de situações que está gravado dentro de nós. Então, seremos aqui aquelas crianças que já trazendo essa bagagem, praticamente sem condição de controle. Aí que começam os complexos, que na adolescência desabrocham. N tipo de complexo, de inferioridade. A pessoa às vezes é muito gordinha ou muito magra e os colegas já começam hoje a palavra certa é bullying, e vem, e aquilo ali a criança vai se amargurando e talvez criando feridas quase que incuráveis durante a sua vida, que a doutrina espírita exatamente vem para modificar e mostrar o que devemos fazer. Muitas dessas pessoas que chegam, habitantes aí, não conhecem, não sabem, não percebem em tempo hábil, né? Como orientar esses jovens que estão chegando, porque nós mesmos, adultos, praticamente eu não tive aquele apoio, não por falta dos meus pais, mas por falta às vezes da capacidade. Não sei se vocês tiveram, eu tinha muita dificuldade, o respeito era tanto que a gente não tinha como falar às vezes, não tinha abertura para certas coisas, angústias a gente tinha e tal, que hoje com os meus filhos não teve esse problema, porque a gente já está evoluindo. E eu reputo muito a doutrina espírita. Eu fui nascido na Igreja Católica, de primeira comunhão, de crisma, de tudo aí. Mas sempre alguma coisa me perturbava. Eu não entendia as disparidades que existiam
entre as pessoas. Uns saudáveis, outros totalmente deformados, uns ricos, outros pobres, e aquilo ali não tinha uma explicação lógica, que a igreja não conseguia me dar, lógica. E aí que eu fui jovem, 16, 17, 18 anos, comecei a pesquisar, procurar, conversar e entender a beleza da vida. E aí as coisas vão, não é, facilitando, a compreensão facilitando, mas os pepinos são os mesmos. Não tem como, né? E a gente vai indo. Então, agora tem espíritos que têm uma bagagem espiritual mais amena, que vem, e a gente está vendo, pessoas que vivem tranquilas, famílias ajustadas, sossegadas, bem caminhadas, faz parte. Essa diversidade é natural. Uns estão evoluindo mais rapidamente, outros mais lentamente, faz parte. O que a doutrina explica para nós? Mostrando isso que nós podemos sim, como evoluir? Exatamente, combatendo essas deficiências que nós temos dentro de nós. Esse é o nosso objetivo. Sem ter medo de olhar para dentro de nós, não é verdade? Então, a autoestima é importantíssima nessa nossa vivência de agora. Vamos falar agora que nós estamos aqui. Se tivemos baixa autoestima, já tivemos, em alguma situação da vida, como eu tive, né, na adolescência, mas nem por isso, né, a gente se perdeu. Vamos seguir adiante. Então, ela é vital para que nós possamos viver bem e cumprir o nosso projeto, podemos dizer. Cada um de nós tem um projeto, uma programação reencarnatória, onde nós, lá, antes de virmos, encontramos com nossos pais, eles aceitaram nos receber, e um projeto de vida, de evolução. Não é de evolução moral, evolução tecnológica, é de evolução moral, desculpe, evolução moral. O resto vem por acaso, não por acaso, vem por naturalmente. Pela inteligência, nós vamos agregando coisas melhores na nossa vida material. Então, o que é a pessoa que tem autoestima? É aquela que sabe apreciar-se. Eu tenho defeitos, mas eu tenho qualidades também. É importante que cada um pense assim. É computar-se, sabendo avaliar situações, pensar sempre, avaliando qualquer coisa. Usar o discernimento, sempre discernir, saber discernir, tudo isso aí, as pessoas vão buscar o bem dentro de nós, que a gente fala sempre aqui, o bem e o mal está dentro de nós. Quando nós lançamos o mal para alguém, nós estamos aumentando o mal dentro de nós. Quando lançamos o bem, nós estamos melhorando o bem dentro de nós também. A pessoa que tem autoestima, ela pensa positivamente, ela entende uma das máximas da doutrina espírita que Emmanuel passou para o Chico. Tudo passa, tudo passa. Por pior que seja aquela situação, ela vai passar. Essa pandemia vai passar? Vai passar. Vai deixar ensinamentos? Espero que sim, e que sejam muitos ensinamentos. Como também a euforia de uma situação maravilhosa vai passar também. Tudo aquilo que extrapola a linha do equilíbrio, tanto para baixo quanto para cima, são variáveis, são mutativas, elas modificam. Então a gente precisa estar sempre, manter o equilíbrio. Então, gente, nós podemos dividir então a autoestima em baixa, em boa e em exacerbada. Vamos falar um pouquinho de cada uma. O que seria a baixa autoestima? Para a gente entender e analisar, não só os outros, mas analisar a nós mesmos. Isso aqui eu estou falando para nós mesmos, que cada um se avalie. Então, tem algumas situações que caracterizam-se as pessoas de baixa estima. Por exemplo, é aquela que não se dá valor. Eu não valho nada mesmo, eu sou burro, não vou aprender. Eu não tenho sorte, só tenho azar na vida. Nada dá certo. Olha as frases. E vai. Quanto mais negativamente você pensa,
pior vai chegando. Eu não sou ninguém. Sou ninguém. Sou um Zé Ninguém. Quantas vezes a gente vê falar? A pessoa se falando, eu sou um Zé Ninguém. Nada. Pior que eu, só eu. Quem nunca ouviu falar isso, ou falou às vezes, algum de nós já falou, não é verdade? Isso é um processo de desvalorização sistemática nas situações que nós temos na vida. Vamos começar a pensar. Em algum momento nós já não fizemos isso? E depreciam, né? Sempre que tem oportunidade. Tem um emprego, vai lá. Mas não vou conseguir nada. Não, acho que não é para mim isso, não. Eu não tenho capacidade para isso. Faz um concurso. Tem muita gente, eu não tenho capacidade para isso. Não está se valorizando. Olha quantas coisinhas mínimas que a gente não damos o devido valor. São pessoas que não se toleram olhar no espelho e analisar. Bate no espelho, mal não olha nos olhos do espelho, não. Se for fazer a barba, passar, olha e não se miram. Não gostam de si, de alguma forma. Então, são pessoas que não gostam da voz, da própria voz. Fotografia, então, não sai em foto que eu vou queimar a chapa. Não é verdade? Sou péssimo para isso aí. Então, olha as criações mentais que as pessoas vão colocando dentro de cada um. Não estão satisfeitos com o corpo. Meu corpo é um traste. Olha, ou tem barriga, ou não tem bumbum, ou não tem nada, ou tem de mais, ou tem de menos. E aí? Não se aceitam. Ou não tem muito cabelo, ou não tem nada, ou o cabelo está branco, e aí? Não se aceitam. Esquecendo-se, nós espíritas sabemos, que a nossa aparência física, o nosso corpo físico, foi programado, nós temos conhecimento. Fulano, você vai ser assim. Tudo bem? Tudo bem. Não, você vai ser feinho, feinho. Por quê? Você foi muito bonitinho e jogou oportunidade fora. Então agora você vai voltar bem feinho para você se valorizar. Você aceita? Não, eu não aceito, não. Eu quero voltar feio, eu quero voltar gordo, eu quero voltar muito magro. Por quê? Porque eu tenho que me corrigir. Só que chega aqui, a gente esquece e desanda de novo. Então, isso aí. Então, começa a criar mecanismos para mascarar qualquer situação, procurando culpados, né? Nas relações amorosas, são aqueles que se frustram totalmente. Casamentos se arruinam por causa disso, por falta dessa autoestima. Então, se a mulher avança mais na vida profissional, pronto, já começa a desandar. Por quê? Eu sou imprestável mesmo, lá, minha mulher está ganhando o dobro que eu ganho, e eu estou aqui. Gente, que bom dividir a despesa, ganha bastante, qual é o problema? Vamos trabalhar numa boa. Então, isso é fundamental para a gente entender. Então, e começa o boicote, o auto-boicote. Então, começa a ficar desarrumado. Gente, e aí as relações desaguam. Quantas coisas nós vemos sair. Então, essa é a baixa autoestima, que as pessoas não se valorizam. Agora, existe uma outra autoestima, a exacerbada, que eu acho pior que a baixa estima. O que é isso? A autoestima exacerbada. É aquele cara, aquela pessoa que se julga o máximo. Fala alto, eu sei isso, eu falo aquilo, você não sabe nada, tal. Tem que gritar, tem que falar, tem que dizer que ele é o melhor. Isso chama-se arrogância. As pessoas arrogantes são as piores em termos de autoestima. Elas não têm autoestima, elas têm arrogância. Elas se julgam melhores do que todos. Melhor do que eu, só eu. Como lá na baixa autoestima, pior que eu, só eu. Esse melhor que eu, só eu sou melhor. É aquele orgulho exacerbado mesmo, orgulhoso, superioridade agressiva. Nós conhecemos pessoas assim, com certeza conhecemos. Superioridade agressiva, que chega a extremo de provocar irritação nos outros. Aquelas pessoas que nos irritam de ver aquilo, nós sabemos que... Então, aparentam se amarem muito. Quem fala, nossa, esse cara tem uma autoestima fantástica,
Porém, aparências e nada mais. Não tem uma música que fala aparências e nada mais? É aparências e nada mais. Só na aparência. Pois querem mais parecer do que ser. Não é aparecer, não, é parecer. Parecer do que ser. Esses são os exacerbados. Usam demais a palavra eu. São as pessoas que dizem, eu sou, eu resolvo, eu sei. Você não sabe nada, eu sei, mas não sabe. Também ele acha que... São as pessoas que ganham no grito, né? Quer ganhar no grito, e não. Eu sei, eu fiz, eu fui. São pessoas que falam muito, escutam pouco. Não aceitam nada. O controverso, então, negativo. Já dá para fazer uma análise, né? Chegam a dizer, às vezes, a pensar muitas vezes, aparentam amarem, né? Eu disse há pouco, mas não tem amor. Chegam a dizer e pensar muitas vezes, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Eu te pergunto a vocês, quem que é autossuficiente nessa vida? Quem não precisa de alguém em algum momento da sua vida? Quem? Desde que nascemos nós precisamos. Se não recebêssemos uma alimentação, morreríamos de inanição, porque a criança não tem capacidade de procurar a própria alimentação, tem um período que ela tem que crescer para conseguir. Então, aquele que fala, eu me basto. Então, ambos os casos, a baixa e a exacerbada, têm claramente visões distorcidas da realidade natural da vida. Não tem. Os primeiros são enfermos, e os segundos também. Estão doentes do espírito. Aí nós chegamos na boa autoestima. É aquela que nós vamos deixar, olhar para ver se estamos sendo exacerbados ou estamos tendo com baixa autoestima. O que caracteriza a boa autoestima? Aquela pessoa que acredita em princípios e valores e tem flexibilidade para mudá-los. Você está indo, modifica, tranquilamente. Age de acordo com aquilo que considera justo. Não tem sentimento de culpa. Entende que se errou, vai seguir adiante, vai se arrepender, vai reparar dentro da quantidade. Vamos acertar isso, não é verdade? Vive o presente. Viver o presente sem ansiedade do futuro. Porque as pessoas sofrem hoje por algo que não aconteceu e ficam angustiados por algo que ainda nem sabe se vai acontecer. Aquele sofrimento dentro, deixando de viver. Então, e confia na sua capacidade. Eu sou capaz, eu vou seguir. Se alguém está estudando, que sirva de exemplo. Eu vou estudar também, independente. Eu vou estudar, vou me formar, vou continuar, vou ter um emprego melhor, eu vou batalhar, eu vou conseguir um concurso, vou fazer. Então, são pessoas que têm ânimo de seguir adiante. E evita qualquer sentimento, nem de inferioridade e nem de superioridade. Normalmente, trata bem todas as pessoas, independente do nível social, econômico. Todos são nossos irmãos, não é verdade? Considera os amigos, o círculo de amizade, valores da amizade. É fundamental valorizar a amizade. Que aqueles que têm baixa não têm, não conseguem ter amigos, e o que tem alto também. Para ele se basta, então não precisa ter amizade, não precisa ter amigos. E vamos levando devagarzinho, vivendo cada dia, reconhece as suas emoções, reconhece-se que tem dificuldades ainda, tem inferioridades, é natural, nós temos, mas vamos seguir adiante. E elimina a culpa, esse é um processo. Então, essa seria a autoestima natural, para a gente entender, que é a valorização nossa, não aquele orgulho, não massagear o nosso ego, não, é entender que somos capazes, é agradecer pela vida que estamos tendo, pela oportunidade de estarmos aqui, é saber lidar com as dificuldades, que não são poucas, que às vezes nos jogam no chão, e se nós não tivermos força, nós ficamos no chão, não levantamos, mas temos que seguir adiante.
Pedir ajuda, sim, sempre que necessário. Sem medo de pedir ajuda. Eu não posso resolver, eu vou procurar ajuda. Seja qual for, mas eu vou procurar. É assim que a gente vai levando. E como melhorar a nossa autoestima? Eu falei na primeira frase aqui hoje, amar ao próximo como a si mesmo. Para isso nós precisamos nos autoaceitar, como somos. A autoaceitação, que eu disse há pouco do nossa programação reencarnatória, é natural. Vamos nos aceitar como somos. Modificarmos aquilo que pode ser modificado e aceitar aquilo que não pode ser modificado. Isso é fundamental. Por que eu vou brigar com meu cabelo, meu corpo, minha voz, a vida inteira, sendo que aquilo ali não tem como? Por quê? Vamos aceitar e viver bem. Vamos fazer as coisas que a gente gosta, que sente bem. Não vestir algo só para agradar os outros que você não sente bem dentro da roupa. Um exemplo, é assim que a gente vai levando. Então, cada encarnação, nós vamos despertar novos valores, que nós vamos aprendendo, uma de cada vez, vamos despertando esses valores e vamos colocando em prática na nossa vida. Então, não queiramos ser outras pessoas, sejamos nós mesmos. Podemos ter modelos. Eu quero ser um filósofo. Eu vou mirar num filósofo, que bom, não invejá-lo, mas seguir de guia, de modelo, vou conseguir batalhar para ser lá. E assim a gente vai levando. E para ter a autoaceitação, nós precisamos nos conhecermos, autoconhecimento. O autoconhecimento é aquela análise serena e honesta que nós devemos fazer de nós mesmos, ver as nossas qualidades e as nossas inferioridades, sem medo nenhum. Eu tenho defeitos, todo mundo tem, qual é o problema? Vamos aceitar e trabalhar para melhorar esses defeitos, isso faz parte da vida. Então, o autoconhecimento, nós vamos levantando pontos que podem ser modificados. Relacionamentos, por que meus relacionamentos não dão certo? Fulano ou fulano, não deu, faz tudo, não deu certo, aí é diferente, mas no relacionamento, 50% de cada um. São duas pessoas que estão ali, que às vezes não dá certo mesmo, mas às vezes as pessoas ficam um mês junto, 2 meses e já deságua tudo, não é verdade? Então esse autoconhecimento é a valorização nossa, olhar o que precisa ser modificado e trabalhar nas modificações. Autoamor, amar a Deus sobre todas as coisas. Então esses 3 são básicos: autoconhecimento, autoaceitação e autoamor. Como Jesus disse, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, invertendo, nós temos que nos amar para chegarmos ao próximo. Quem ama a si próprio, ama o semelhante. Amando o semelhante, chegamos a Deus, naturalmente. Outra certeza, fé. A fé espírita, que é a fé raciocinada, o que nós podemos dizer? Fé é certeza. Certeza. Então nós temos que ter confiança, conhecer o porquê. Hoje nós sabemos por que nossa fé é raciocinada. Kardec diz que a fé raciocinada é aquela que encara a razão em qualquer situação e em qualquer época. Ela está. Então nós comprovamos a justiça de Deus exatamente por isso. Porque Deus faz alguém, cria para ser condenado eternamente. Não justifica. Então, a fé raciocinada é a convicção que nós temos da beleza, da bondade e justiça divina também. Então, e essa certeza que nós temos, essa confiança em nós, é fé que nós temos que ter em nós também. Capacidade, eu posso fazer isso. Eu posso arejar meus pensamentos, eu posso ajudar a cura do meu corpo físico, como minha cura espiritual. Eu tenho capacidade através dos meus pensamentos. Tenho certeza, tudo isso ajuda. Eu potencializo essas energias boas para a gente. Então, essa visão positiva que nós temos é a fé que nos ajuda. E a qualidade dos nossos pensamentos. Temos vigiado nossos pensamentos? Tudo começa quando pensamos, quando criamos, idealizamos. A partir daquele momento que idealizamos, passamos então
a segunda parte. Como uma planta o engenheiro faz. O pensamento é a planta. Quando começa a construção, é aquilo que estamos falando e que estamos agindo. É assim que funciona. Vamos controlar os pensamentos. Tudo provém. Pensamentos bons vão gerar palavras boas, atitudes boas, naturalmente. E tudo isso vai resultar no quê? Na criação de bons hábitos. O que é um hábito? É o uso constante de algo. Se eu tenho o hábito negativo de falar palavrão, de se drogar, de embebedar, de todas essas negatividades, o que eu vou fazer? Fazendo tudo isso aqui, eu vou ter a capacidade de começar a modificar. Eu conscientizo pelo autoconhecimento, pelo autoamor, pela autoaceitação, que eu estou me autodestruindo com a bebida ou o que quer que seja. Eu, pela convicção, pela certeza que sou filho de Deus, tenho capacidade de ser feliz, o quanto possível nessa terra, eu quero modificar. Eu modifico meus hábitos. Se eu falo muito palavrão, eu vou policiar para que eu vá diminuindo até que um dia eu não fale nenhum palavrão mais. Se eu tenho um hábito ruim de maledicência, popular fofoca, de destruir pessoas, eu vou me policiar para que eu vou eliminando devagarzinho até que um dia eu não fale mal de ninguém. E aqueles que falam mal para mim, chegam em mim e eu não levo adiante. É assim que a gente vai fazendo a nossa vida, criando bons hábitos. Mas para tudo isso, nós temos que ter perseverança. O que é perseverança? É determinação, vontade, começar e ir adiante. Se tropeçar, levanta e vai adiante. É assim, perseverança é fundamental. Olha, eu tenho baixa autoestima, eu vou me valorizar, eu vou mudar meus hábitos, eu vou sorrir mais, eu vou olhar mais as pessoas com outros olhos mais fraternos. Eu vou julgar menos as pessoas e me julgar também negativamente. Eu não quero mais fazer isso. Eu vou viver bem um dia de cada vez. Esse é o nosso objetivo. Então, gente, perseverança é isso. E autoestima, dá para a gente fazer o que falamos aqui hoje, que nós possamos fazer uma autoanálise nossa. Como está? Está baixa? Está exacerbada? Ou está boa? Se está baixa, vamos usar esses critérios que eu falei aqui para a gente melhorar e possamos viver bem e cumprir o nosso projeto reencarnatório, nossa programação reencarnatória, para que nós possamos, ao deixarmos o corpo físico, voltarmos com alguns pontinhos a mais no mundo espiritual. Então, lembrando que quando o indivíduo começa a aumentar sua autoestima, logo aparece prazeres da vida que antes não via. O prazer de um papo gostoso com um amigo ou os amigos que antes não tinha. São pequenas coisas que dão prazer. Viagem, não saía mais, de repente vai viajar. Por quê? Vai sair bem, sem olhar, que está todo mundo olhando meu corpo, está vendo minha roupa. Que se dane, quem olha, eu estou bem aqui, vamos embora. É isso que a gente tem que ver, se valorizar. Então, esses prazeres que a autoaceitação vai nos dando, olhando, mudando o nosso modo de ver a vida, que vai trazer mais alegria, flexibilidade, confiança, atitudes positivas. Tudo isso são decorrências de uma vida equilibrada, que nós precisamos dela, vida equilibrada. Lembrando sempre que os nossos pensamentos, para encerrar, nossos pensamentos geram nossos atos. Nossos atos geram pensamentos dos outros, é óbvio. Se você agride a pessoa, o que aquela pessoa vai fazer de nós? Agora, se eu falo bem, dou um sorriso para a pessoa, um bom dia, que desejo bem a pessoa, qual a atitude daquela pessoa para comigo? Vai ser de luz também, vai ter uma transmutação de energias boas, naturalmente, não tem como escapar. E a felicidade não está lá dentro, lá fora, não está em alguém, está dentro de nós, de cada um de nós. Podemos ser felizes sim, na medida do possível, quando estamos em paz. Discussões estéreis, muitos relacionamentos acabam por isso, brigando quem tem razão. Uma coisa boba,
até uma palestrante que eu ouvi um dia desse, ela dizia que é o seguinte, para evitar isso, uma briga, uma discussão estéril que não leva a nada, ela conta a história que um marido fala o seguinte para a esposa, fique com a razão então, e eu fico com a paz de espírito. Acabou a conversa. Eu fico com a paz, você fica com a razão. Por que brigar para quem tem razão? Coisas fúteis, que não levam a nada, gente, que vão criar situações cada vez piores. Você tem razão? Tudo bem, fica com ela, e eu estou em paz, tranquilamente. É assim que funciona. Resumindo, então, que a nossa baixa ou autoestima depende exclusivamente de cada um de nós, de cada um. E que o amor e sabedoria são asas que nos levam ao crescimento espiritual. Saber, querer, amar. Vamos usar o discernimento para que possamos, discernimento, vontade e perseverança para que a gente possa seguir adiante. Ok, gente? Essa mensagem que vocês meditem um pouquinho a respeito, se autoanalisem, eu acho que vocês vão chegar numa conclusão boa. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Todos fiquem à vontade, cerrem os olhos, você que está em casa, coloque uma jarra com água também, para ser fluidificada, solte os ombros, maxilar, sem estar preso, tranquilo, respirando profundamente, sinta a energia boa desse ar que nos alimenta, como sendo bênçãos de Deus. E que nesse instante, a espiritualidade está nos dando um passe espiritual, tanto a nós que estamos aqui, como também você, na sua casa, receber dessa energia boa, de paz, de amor, de tranquilidade, de saúde, de prosperidade, de limpeza espiritual das suas residências, de muita luz, de muita paz. Que esta paz também, que está fluidificando nesse instante, a água que iremos tomar e a água da sua casa, possa estar com vocês hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.